Radar Esportivo. Tudo que acontece no esporte passa pelo nosso radar. O Memphis não vai renovar. O Esporte Clube Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Essa decisão foi tomada, Pascoal, Zé Elias, única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. De repente, o Corinthians ficou responsável. O Memphis, muita gente já conseguia, até o Diniz falou isso, né, no domingo depois da vitória contra o Red Bull Bragantino, que estava muito perto de renovar, que poderia até, de repente, se os trâmites corressem rápido, o negócio de renovação de visto de trabalho, nome no BID, poderia até jogar quinta-feira em Rosário, contra o Rosário pelas oitavas de final da Copa Libertadores, mas não, o Diniz não terá a oportunidade de nunca mais no Corinthians contar com o holandês. Pascoal. Bom, aí entra muito da contabilidade que o Zé Elias tem apresentado aqui nesses... O que mudou, então, de domingo à noite para agora? Nesses últimos dias. Não, o Plihal, uma coisa é muito clara. Existiam duas frentes nessa permanência ou não do CT queria permanência para São Jorge. O treinador do Corinthians, os jogadores do Corinthians e o diretor de futebol do Corinthians, eles queriam a permanência no Memphis. Né? O pessoal que está no Parque São Jorge, os conselheiros, aqueles que aconselham o presidente do Corinthians, acharam que era uma nova loucura fazer esse novo contrato com o Memphis. Mas é bom lembrar, torcedor do Corinthians, que aqueles 46 milhões que seriam introduzidos em 4 parcelas, que seriam pagos em 4 parcelas, 2 no ano que vem, 2 no próximo ano. 4 semestrais. 4 semestrais. Essas parcelas podem se transformar em mais um problema econômico e financeiro para o Corinthians. Porque lá seriam 46 milhões. Perfeito? Agora, esses 46 milhões podem se transportar para 75 milhões. É o valor real. O valor real. Que o Corinthians deve para o Memphis. Que pode se transformar num transfer ban? Pode se transformar num aparecer mais um transfer ban. O Corinthians já tem 3 para pagar. Pagou 1, tem mais 3. Mas então, esse seria de longe o de valor mais alto, né? 70 milhas? Quanto que pagou pro Rojas, aquele paraguaio também? 14 milhões. Do Rojas foi entre 14 e 15 milhões. De reais? De reais. E o Corinthians tinha feito um acordo para pagar em prestação, depois não pagou a primeira prestação, ele entrou de novo. Aí ele tinha uma carta de um dirigente do Corinthians que dizia, se não pagou a primeira, tem que pagar tudo. O que seria também no contrato do Memphis, né? Também teria isso, né? Se não pagar, por exemplo... Vamos supor... Se o Corinthians, por exemplo, o Corinthians pagou hoje, o Corinthians estava devendo 2 salários. Só nessa, o Memphis já poderia acionar essa cláusula. Então, e pegar 77 milhões. Quando é que o Corinthians não vai estar devendo? Só para as pessoas entenderem como é que funciona o contrato. Vai lá, Pascoal, termina de... E muito orientado, muito apertado até pelos dirigentes do Parque São Jorge, o presidente do Corinthians, que no sábado sentou com o pessoal do Memphis e com o Memphis para a assinatura do contrato. O Memphis disse que estaria à disposição para assinar o contrato, que tudo estava acertado e finalizado. O presidente do Corinthians disse que tinha lá uma cláusula de 250 mil, para o processo todo do Memphis, 250 mil, que ele não tinha como colocar aqueles 250 mil no contrato. O presidente perguntou... O que seriam esses 250 mil? Seria uma ajuda de custo para pagar hospedagem. Moradia. 250 mil a mais. Uma coisa básica. Perguntou se o marketing do Corinthians... O marketing do Corinthians teria condições... 50 pau assim, o troco. É o troquinho. Teria condições... 50 pau estava bom, não estava não, Zé? O marketing do Corinthians pediu... Vou falar para você, só os 250 pau pode botar a caminha aqui. Não, Durma, apresenta o programa. Durma, apresenta o programa. Hein, Pascoal? Poxa, onde é que tem isso? O marketing do Corinthians correu atrás e arrumou o patrocínio do 250 mil. Uma empresa iria patrocinar. Teria mais um patrocínio no Corinthians. É tão fácil assim para arrumar empresa para pagar Arrumou. Em uma semana arrumou. Menos de uma semana arrumou. Aí aquele papo que a gente escuta. Não, era sério. Não, coisa séria. Quantas vezes você não ouviu? Um pool de empresas para pagar o jogador. O pool sempre sobra no bolso do clube. Mas essa aí é quente, vai na minha que você não vai ser enganado. De você eu não duvido, não. Você não vai ser enganado. E o presidente do Corinthians hoje foi para definir essa situação. Chegou lá no CT,
ele viu que ele disse para o pessoal que não tinha condições. Eu quero dizer para o torcedor do Corinthians que eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir. Se você perguntasse para qualquer dirigente do Corinthians se ele quer a permanência do Memphis, ele, com a luz ligada da câmera, ele ia dizer, claro, Memphis é importante para o Corinthians. No off, ele dizia, no off, que é com a luz desligada, para quem trabalha em televisão, ou com o microfone desligado para quem trabalha em rádio, ele ia dizer, não dá, nós não temos condições de fazer. Era exatamente, lembra que eu já falei isso para vocês algumas vezes? Agora a conclusão está dada. O presidente do Corinthians, a não assinatura desse contrato tem nome e sobrenome, Osmar Stabile. O presidente do Corinthians não quis assinar o contrato com o Memphis do jeito que está ali, pela saúde financeira do clube. Mas, Pascoal, vamos falar, sabe, eu vou falar aquilo que vem do fundo do coração. O problema não é do Osmar Stabile. Quem jogou essa bomba para o Osmar Stabile foi quem fez o primeiro contrato. Quem jogou essa... Você está falando de toda hora, mas isso já foi. Sim, mas eu estou dizendo, quem jogou essa bomba... Mas esses caras não estão lá e não vão pagar mais, né? Quem jogou essa bomba para o Osmar Stabile foram todos esses presidentes que passaram pelo clube e arrebentaram com o clube. O Osmar Stabile, aqui eu não estou defendendo o Osmar, mas ele, pelo menos, saúde financeira, ele não quer endividar mais o clube. Alguém tem dúvida que o Corinthians vai atrasar o salário? Alguém tem dúvida que o Corinthians tem... O Corinthians teria, façam as contas, 77 milhões... É a dívida. Quanto tempo o Memphis está no Corinthians? 2 anos. 2 anos. Esses 77 milhões não é o total dos 2 anos de contrato, é uma parte que não foi paga. Então você imagina quanto ele ganhava por mês. Façam as contas. Aí ele diminui por 50%. O Pascoal tem os números, o Pascoal já trouxe. Mas traz o pacote da dívida. Aproveitar o que você está dizendo. 79 jogos nesse período. 62 como titular, 20 gols e 15 assistências, 3 títulos, Paulista, Copa do Brasil e a Supercopa, 3 finais, 3 títulos, 2 participações em gols em finais. Para você, o Memphis valeu a pena? Na bucha? Não, eu acho que valeu a pena. Mesmo com esse dinheirão todo? Porque ele jogou. Sim, mas eu não posso cancelar o contrato que fizeram com ele. Se você analisar os números... Para você, a passagem do Memphis é uma passagem que valeu a pena, foi válida? Valeu a pena, mas vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. Muito caro. Vamos deixar bem claro. Se eu não me engano, o Hugo Souza pegou 2 pênaltis, né? Contra o Palmeiras. Sim. 2. Contra o Cruzeiro também. Contra o Cruzeiro também o Hugo Souza pegou, né? Se eu não me engano, quem fez a jogada do gol lá no Rio? Quem puxou a jogada foi o Bidon. E quem deu o passe... Marcão, calma, dá um tempo aí, Marcão. Dá um tempo aí. Quem fez o gol? Quem deu o passe foi o... Quem deu o passe? O Bidon arranca e quem dá o passe... Quem defendeu? Ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Se o Memphis estava lá para finalizar, foi porque alguém correu, foi porque alguém recuperou a bola, foi porque o Hugo Souza defendeu lá atrás e não deixou o time adversário fazer o gol. Ou eu estou enganado? Contra o Palmeiras pegou 2 pênaltis decisivos em 2 finais. Inclusive em finais. Ou não? Ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. O Memphis não jogou sozinho. Eu acabei de falar, pelos resultados, valeu, mas você é testemunha. Sempre falei que era um jogador caro para o Corinthians. O Corinthians não tem condições. Sabe por que o Corinthians não tem condições? Porque o Corinthians, os presidentes que passaram nos clubes, no Corinthians antes a antecessor, né, anterior ao Osmar Stabile, pensaram exatamente como essas pessoas. Não, vamos lá. Olha, 44 milhões agora. Não tem problema, vamos jogar para o próximo presidente. Aí o próximo presidente fala, não tem problema, se tornou 70, vamos jogar para o próximo presidente. E o Corinthians tem 3 bi para pagar agora. Sabe por quê? Porque agiram dessa forma. Quanto tempo os presidentes do Corinthians estão agindo dessa forma? Há muito tempo. Há muito tempo. A vocês... Uma coisa é você querer o Memphis, sim, a outra é você poder ter o Memphis. É a possibilidade. Então vocês que estão cobrando, vocês que estão falando... Onde vocês estavam quando endividaram o Corinthians? Onde deixaram os presidentes anteriores, chegaram a 3 bilhões. Onde vocês estavam? Por que vocês não bateram lá na porta do clube e falaram, vocês estão errados? Por que não? Agora? Mas o Memphis não joga sozinho. Você tem profissionais lá que no começo do ano, um mês atrás, o Hugo Souza reclamou, olha, está atrapalhando, a gente não sabe quando recebe, os salários estão atrasados. Então tá bom, eu contrato um jogador, façam as contas aí, 77 milhões em 2 anos.
Dividam, vocês vão ver quanto que vai dar. Isso em 2 anos. Dividam. Não é o contrato inteiro do Memphis. É apenas uma parte que não foi paga. Dividam em 24. Vocês ainda acham que ele vai ganhar 2,5 milhões por mês? Você acha que é só 2,5 milhões por mês? Vocês acham que só vai custar 2,5 milhões por mês? Uma continha rápida. Faz aí, pastor. Faz aí. Quer ver? Mais... 77 milhões. 77 divididos por 24. 26 tem que ser, Zé. 26. 2 milhões e 900. Isso é uma parte apenas do salário do Memphis, que não foi paga. A outra parte foi paga. Então ele vai pagar... O de agora mais os dois o de agora. Sim, aí eu vou diminuir de 77 para 46. 46 divididos por 26. 1.770.000. Isso só a dívida. Você acha que o salário do Memphis vai ser 2,5 milhões? Que ele só vai ganhar 600 mil reais? Ou 600 mil? 800 mil reais? Vocês acham que ele diminuiu o salário dele que anterior? Façam as contas de 77. Lembra que eu falei que era só uma parte? Aí você diminuiu 50%. Façam as contas. Sejam inteligentes e pensem no clube. Pensem exatamente na situação do clube. O torcedor vai todo sábado, todo domingo, paga e a dívida continua aumentando. Os presidentes que passaram, por que vocês não cobram eles agora? Por que vocês não vão cobrar? O Oswaldo Melo, o Augusto Melo, os diretores que fizeram o contrato com o Memphis, que foram irresponsáveis. Por que eles não abriram as contas do salário do Memphis no primeiro contrato antes de acertar com ele? Por que as pessoas só ficaram sabendo durante o Campeonato Paulista, quando ele fez 10 assistências e o Corinthians tinha que pagar 1 milhão por cada assistência? Para mim é cristalina, Zé. Agora uma pergunta. Essa novela se arrastou por muito tempo, né? Erro do Marcelo Paes. Erro do Marcelo Paes e do presidente. Tinham que ter encerrado isso antes. Muito antes. Muito antes. Porque alimentou-se que a renovação estava feita. Desde antes da Copa. Era só botar tinta no papel. O torcedor do Corinthians já estava contando com o Memphis. E, de repente, o cara vai embora. A condução foi muito ruim.